Surpresa! E cá estamos nós, eu e Giovana. Giovana e eu. Giovana, o que estamos fazendo aqui? Não sabemos ainda, mas vocês vão saber em breve. Pessoal, que delícia hoje, hein? Que gostoso, a gente saindo da nossa zona de conforto. Como a gente fala para vocês fazerem, né? Não é verdade? Porque é isso que a gente tem. Qual que é o nome desse quadro, desse nosso podcast? Psicomanas. Psicomanas. Por que psicomanas, Giovana? Porque são duas manas. Porque somos manas e nós somos o que? Psico. Óbvio, né? Por que a gente resolveu fazer isso, Giovana? Nós estávamos num café algumas semanas atrás e a gente começou a perceber que os cafés eram muito divertidos e a gente precisava de mais cafés. Só que a gente está sempre trabalhando. E a gente resolveu fazer o quê? Trabalhar durante o café. Pra que a gente resolveu fazer isso, Dani? Porque a gente falou assim, olha, a gente conversa sobre tantas coisas, a gente tem tanta experiência, tanto na questão profissional, como nossa vida também. Tantas surpresas, tantas emoções ao longo dessa jornada, tantas histórias maravilhosas. A gente falou, por que não a gente compartilhar isso de alguma forma leve? Da mesma forma que a gente compartilha uma com a outra. Com certeza. Então, é para ser leve, é para ser tranquilo, é para trazer informação de uma forma também lúdica, com muita leveza. Falar de saúde emocional e não precisa, né, gente? Não precisa ser engessado, nem muito técnico. Eu acho que a gente consegue fazer isso, não sei. Vamos testar, não sabemos. Tentaremos. Mas quem somos nós primeiro? Quem somos nós? Quem somos nós, Daniele? Quem somos nós? Bom, Daniele, começa. Daniele, vamos lá. Estamos aqui hoje para lançarmos esse novo projeto que, acima de tudo, é uma parceria entre amigas, né? Amigas de vida, com muitas histórias. E a gente vai trazer também a nossa experiência profissional aqui para agregar, para a gente compartilhar com um público que também a gente não quer que seja um público um nicho muito específico, a gente quer alcançar diversos públicos também, a gente quer falar de mulheres, a gente quer falar de maternidade, a gente quer falar de pessoas, relacionamentos, homens, crianças, exatamente, viagens, problemas, tretas, muitas tretas. E é isso, mas vamos lá. Mas antes de qualquer coisa, eu acho que vale a pena colocar um copo de água na sua televisão. Porque os assuntos talvez precisam ser benzidos, tá bom? Não é? E quem sou eu? Daniele, Bom, Dani. somos amigas há mais de 20 anos, né, Gi? Então, sabemos aí da nossa trajetória. Então, falando agora um pouco da Daniele, né? Eu tenho 42 anos, eu sou mãe de uma princesinha que vai fazer 6 anos, que é Liz. Sou divorciada e tenho uma clínica aqui em Alphaville, já tenho 17 anos. Trabalho na área de saúde e educação há mais de 20 anos. Minha primeira formação foi letras, eu vim da área de educação, trabalhava com crianças, adolescentes. O que te levou para educação, meu Deus do céu? Gente, eu sempre amei ensinar. Então, era aquela brincadeira que menina normalmente gosta de brincar de casinha e boneca. Mulher que gosta de maternal. Pois é. Nossa, que novidade! Mas eu gostava de brincar de escolinha. O negócio era colocar o bichinho, a boneca ali para aprender. Então, eu tinha minha lousa e eu gostava de ensinar. Então, eu acho que eu acabei indo para essa área de uma forma muito natural, né? Então, minha primeira formação foi letras e eu agreguei essa primeira formação, uma graduação dupla, tradutor e intérprete também. Naquela época a gente tinha, né? Verdade. A gente está falando de coisas um pouco mais antigas. Século né? passado. Né? Exagero, ela já começou a tirar sarro, então é assim, Mimeógrafo, né? Barça. E...
Mas eu fui para essa área porque para mim foi muito natural, então eu amava. Eu até tentei trabalhar com tradução. Eu nunca te perguntei isso, sabia? Eu nunca te perguntei. Então, O que te levou para educação? e eu amava essa coisa de sala de aula, de crianças, né? Enfim, desde sempre. E aí a minha primeira formação foi letras, eu comecei nessa área. Até tentei trabalhar com tradução um tempo, foi legal, mas eu comecei a ver que o meu negócio não era eu e o computador, né? O negócio era ali, era estar com pessoas, interagir, conversar. Então, essa coisa da inteligência interpessoal muito aflorada desde sempre, né? Somos pessoas de pessoas, Pessoas né? de pessoas, é isso, né? Uma inteligência interpessoal bem aflorada. E aí, eu comecei a perceber que eu tinha alunos que eles eram diferentes e eles não aprendiam da mesma forma. E isso, naquela época, a gente está falando de coisa de 20 anos atrás, né? Não tinha tanta coisa sobre neurodivergência, estudos. Não tinha o TikTok foram, fazendo as pessoas se tornarem pós-graduadas. Pós-graduadas né? em rótulos, né? Tudo tem absurdas, nome, né? transtorno, não sei do que, né? E aí eu logo que eu terminei as duas graduações, eu comecei a dar aula. E aí eu fui para a sala de aula, então eu dava aula para ensino médio, era educação infantil, fundamental, ensino médio, corrigia várias redações, né? Daquele quando eram jeitão, feitas, né? quando elas eram feitas e escritas, principalmente, não eram digitadas, né? Era um negócio bem, né? Maias e astecas, estamos aí. E eu comecei já a fazer uma pós-graduação naquela época em psicopedagogia, quando a psicopedagogia era pós-graduação, tá? Estudei 2 anos ali, então me especializei em transtornos de neurodesenvolvimento. Num primeiro momento, né, déficit de atenção, TDAH, e aí eu comecei a fazer cursos e cursos de extensão em aba. Me especializei em autismo na época, que era o nome era autismo típico, de acordo com o DSM, né? Não era o espectro, que nem é hoje. E eu comecei a trabalhar com educação especial já nessa época e já abri a clínica logo em seguida. E comecei a fazer avaliação e acompanhamento psicopedagógico. E eu fiquei, então, enfim, a clínica tem 17 anos e desde sempre eu trabalhei com avaliação, fiz outras especializações e pós-graduações em neuropsicopedagogia também. E de lá para cá, infância, neurodesenvolvimento, palestras, materiais, né? É importante falar também que a minha clínica, né, o Espaço Caminhar, eu tenho uma sócia, né? E a gente já está caminhando aí já tem 17 anos. Então, ela começou ali dentro da área da psicologia e eu, num primeiro momento, da psicopedagogia. Hoje, né, a vida me levou para esse lado adulto também, de querer também entender um pouco dessa neurodivergência dos adultos. Então, eu também acabei estudando psicanálise. Então, tem 2 anos que eu tô aí e comecei a atender adultos, então. E agora eu tô nessa área de Freud, meu amigo, que também vira meme, mas também é muito sério. Papai Freud. E eu acho que essa é uma trajetória muito linda e que também tá aí só começando também, porque eu acho que é isso, é sair da zona de conforto, é experimentar, é testar novas possibilidades. Eu tô me encontrando muito nessa parte de terapia. Eu tenho estado muito feliz agora atendendo adultos também. O que é ótimo, porque eu já sei para quem eu posso encaminhar. Eu precisava, obrigada. Né? E eu estou muito feliz de ter iniciado essa nova etapa e agregar a minha profissão, porque eu acho que tudo soma, embora eu já tenha, né, estudado muito, sempre li muito sobre isso, sempre me interessei muito por leitura, por psicanálise, por filosofia. E aí, por que não transformar isso agora numa nova área, né? E tem sido um sucesso, eu acho que... Você é um sucesso. Oh, meu Deus, e aí a amiga falando da gente. Maravilhosa, é puro sucesso, dedicação, mas de verdade, você sabe o quão dedicada você é
E eu morro de orgulho. Oh, meu Deus. É por isso que a gente se ama, gente. A gente vai Manas. falar assim. Exatamente, exatamente. Mas é isso. E agora eu tô aqui, né? Saindo da minha zona de conforto, porque eu não tenho nenhuma, né, intimidade com as câmeras. E as pessoas que nos conhecem vão realmente ficar surpresas, né, Gi? Bom, Porque muito. realmente nós duas aqui, câmeras, podcast, ó, sei lá, só sei que será. Só sei que é assim. Mas para mim também tá sendo uma nova experiência incrível. Eu acho que eu tô aqui por sua causa também, você sabe disso. Então é porque somos nós, então tá tudo certo. Eu tô né? aqui por você. E é isso. Morrendo de nervoso. Eu Sim, tenho nervoso. diagnosticado É. timidez patológica. Deus. É assim, para eu estar aqui, se eu não tivesse com a pessoa que eu mais confio nesse mundo, eu não estaria de jeito nenhum. Todo mundo sabe que eu sou do isso. backstage. Sim. Gosto do backstage. Não tenho nenhum tipo... Eu vou olhar para uma câmera, não sei que câmera que eu olho. Eu prefiro olhar para ela. Porque é muito difícil, né? É um projeto muito difícil pra gente. Né? De novo, é uma coisa nova. E tudo que é novo... O que nós falamos para os pacientes vamos lá, fazerem. queridos pacientes. Tudo que é novo dá medo. E o que dá medo gera o quê? Ansiedade. E a nossa ansiedade é que, apesar de querer estar na mesa de controle, ela está sendo acolhida. Aqui, a nossa ansiedade está sendo acolhida. Tá tomando um chá de melissa ali no canto para nós podermos fazer isso. Não é? A gente diz tanto para vocês todos tentarem e saírem da zona do e se. Né? Eu digo muito para os meus pacientes, Dani, eu vou falar depois da minha trajetória, mas eu tenho uma experiência específica com os idosos lá no Einstein, né? Vou falar o nome mesmo lá no residencial. E são 10 anos com idoso. Até porque faz parte da sua história e da sua formação também, exatamente. Né? Óbvio. Então, são 10 anos trabalhando com idoso e eu aprendi uma coisa lá dentro que eu não aprendi com professor nenhum, em nenhum livro, não foi Freud, Lacan, mesmo porque ninguém entende Lacan, Lacan não entendia Lacan. Então, você trabalha com Lacan, tá bom. Que foi, o aprendizado foi através do olhar. A grande maioria dos idosos lá do residencial são judeus e sobreviventes do Holocausto. Então, eles tinham as tatuagens, né? Eram histórias muito doloridas que eu convivi durante 10 anos. E, muitas vezes, eu via sempre o mesmo olhar perdido. E era o olhar que eu chamo de o olhar do e se? E se eu tivesse trazido ela? E se eu tivesse ficado com ele? E se eu tivesse levado os meus filhos? E se eu tivesse ido para outro lugar? E se? E esse olhar apagado, triste, é um olhar que eu não quero que ninguém que eu amo, ninguém que eu atendo, que inclusive eu também amo, o Conselho Regional pode me processar, mas é assim. Né? Não vai dizer que não há envolvimento. É mentira. E eu sempre digo para as pessoas, não fique com esse. Porque é um olhar que não dá para explicar a dor que é ver um olhar do e se. Então, e se a gente tivesse tentado fazer um podcast? Não é verdade? Cá estamos. E cá estamos. E é isso. De novo, se teremos próxima temporada, não sabemos, mas a gente está aqui justamente... A ideia é fazer um Grey's Anatomy. Boa, 18 gente. temporadas. Então, 18 temporadas. A gente vai estar aqui, ó. Quantos anos? Já estamos 75. Estamos a 84 anos. Gente, piadas internas, mas exatamente, que... Né? Titanic. Pois é, enfim. Mas, vamos lá. Quem sou eu? Quem é Giovana? Eu não sei até hoje. Quem é Giovana? Eu descobri que eu sou uma profissional multifacetada. Escreveram isso sobre mim uma vez. Multifacetada. Por quê? Vamos tentar descobrir. Vamos lá. Tudo começou há 84 anos. Há 84 anos, obrigada. Tudo começou. Eu vou pular uma grande parte, mas minha primeira formação é design gráfico. Por que é design gráfico? Eu terminei a escola e fui morar fora. Fui morar na Austrália. Lá eu trabalhei, lavei prato, fui garçonete, fui bartender. Eu me virava porque eu não queria que meu pai mandasse dinheiro. Não queria isso de jeito nenhum. Em 2 meses de intercâmbio, eu paguei para o meu pai o que ele gastou. Então, olha aqui, né? Nossa!
Você tinha qual idade, Meu pai, Gi? 18 anos. Meu pai ficou ofendidíssimo comigo. Ficou 2 semanas sem falar comigo, porque eu tinha devolvido para ele. Mas eu queria. Aí eu voltei, só que justamente por essa relação com meu pai militar, né? O sonho do meu pai era ter um filho advogado. Ele já tinha um engenheiro, minha irmã não se formou, a do meio, a sua caçula. Eu falei, muito bem, eu vou realizar o sonho do meu pai. Vou fazer direito. Foi certo que eu fiz? Claro que não! Claro que não, eu odiava aquilo. Óbvio, a sua cara, eu ia pra aula, eu odiava aquilo, eu entrava em desespero. Eu ensinei pra turma inteira a minha assinatura. As pessoas assinavam a minha presença e eu ia namorar. Eu não queria saber daquela aula, pelo amor de Deus. Era desesperador pensar que eu ia ter que ficar usando terninho o resto da minha vida. Meu Deus, eu preferia morrer. Realmente, não Até faz sentido. que um dia eu voltei pra casa correndo, porque meu pai achava que eu estava saindo da faculdade, peguei multa. Meu pai descobriu que eu estava fora da aula, no horário da aula, através de 5 multas que chegaram, inclusive. Ele falou, mas você não está indo para aula, ou você sai da faculdade, ou você muda para amanhã, né? Porque à noite você fica saindo para festa. Eu falei, então eu saio da faculdade, só estou fazendo porque você quer. Não gosto da faculdade, acho um saco faculdade de Direito, não quero fazer dele. Mas se ficar sem estudar, você não vai. Você gosta de desenhar, sempre gostou de desenhar, então você vai fazer um curso de desenho aí, pelo menos você fazer alguma coisa, final do ano você presta outra faculdade. Muito gente boa, vai, fala. Vai, ó. Foi aí que eu conheci o design, comecei a estudar, fiz design, fiz história em quadrinhos, me formei em design, trabalhei em grandes agências aqui de São Paulo. Tive algumas frustrações, porque comunicação é muito complicado, é muito difícil o mercado da comunicação. É meio que, se você não conhece alguém, é bem difícil, né? Quem trabalha na comunicação sabe que não é fácil. Muitas noites sendo viradas e você não tem reconhecimento nenhum. Eu falei, muito bem, eu não sou filha do Roberto Justus, né? Então, não tô afim também de dar para ninguém, né? Então, eu vou fazer um diferencial. Qual que é o diferencial? Eu fui estudar psicologia. Eu fui estudar psicologia para conhecer público-alvo. Eu não fui estudar psicologia para ser psicóloga. Eu fui estudar psicologia para entender melhor o público-alvo, para que as campanhas fossem mais assertivas, etc. Só que eu me apaixonei pela psicologia, obviamente, né? Majoritariamente, os meus colegas foram para o corporativo, né? Foram para a área de RH e tal, mas eu queria clínica. Mas eu não larguei o design, não larguei a arte. Tanto que eu sempre usei muito a arte como arte-terapia, por exemplo, para os idosos, que eu vim depois, né, atender. Eu me formei em psicologia, fiz minha primeira pós-graduação em gerontologia. Por causa disso, eu fui trabalhar com os idosos. Minha segunda pós-graduação foi em criminologia. Por que criminologia? Porque meu primeiro livro chama Psicopatas do Cinema. Então, eu já comecei... Meu pai era militar, era essa coisa de investigação, sempre... E esse livro você fez logo que você se formou, não foi o meu TCC. Eu lembro. O livro foi o meu TCC. Eu transformei ele foi o seu no trabalho, livro. É verdade. E esse livro me abriu portas para palestras no mundo inteiro, né? Então, eu fui palestrar na Universidade de Viena, de Budapeste, de Praga, já dei palestra da Universidade de Nova York, em várias universidades, fazendo o quê? Análise de personagens. Então, a minha especialidade no mundo da psicologia é a análise psicanalítica de personagens. Como fiz tudo isso, só que nesse meio do caminho, né, de fazer as pós-graduações, etc., eu sempre fui enrolada em relacionamento. Ai, não diga! Eu sempre fui enrolada em relacionamento. Não diga, né? Era um BO atrás de BO, BO atrás de BO. Você não fala muito não também, né? Mas você também, olha, gente, vou falar, tá? Olha, aqui é maravilhoso, a gente vai chegar nesse ponto. Mas, por causa de uma questão, né, de relacionamento... Eu falei, olha, sabe aquela coisa, você casa, você compra bicicleta? Sim. Eu falei assim, muito bem. Eu então, devia ter comprado a bicicleta, ou eu fico com quem eu tô, ou eu volto pra quem eu tava. O que eu fiz? Não escolhi, eu fugi pro navio. Fui trabalhar no navio. Gente, ela fugiu. Eu fui trabalhar num navio. Aí você fala, você vai fazer o quê no navio, né?
Você já trabalhou na Austrália de garçonete, você vai trabalhar nisso, né? Não adianta você ter pós-graduação no navio. É entretenimento. Aí a pessoa do navio perguntou assim, olha, você fez design aqui, né? A pergunta da pessoa foi, você sabe tirar foto? Eu me lembro disso. Você sabe tirar foto. Ninguém me perguntou se eu era fotógrafa. Não, você sabe tirar foto. Sei. Claro que eu sei. Oi, tirar foto? Obrigada. Sei. Claro que sim. Muito bem. Eu fiz uma entrevista em italiano. Não sei falar uma palavra em italiano. O que eu aprendi em italiano foi com a Paola, no Terra Nostra. Nossa! Ecco! Foi isso que eu aprendi. Passei numa entrevista em italiano para trabalhar num cruzeiro. Fui, e olha que coisa incrível. Eu, fotógrafa, né? Um monte de fotógrafo junto. A ideia deles, da empresa, era fazer com que todos os fotógrafos tirassem as fotos iguais em todos os navios. Então, não importava, um sabe mais, um sabe menos. Eles precisavam ser padronizados. Então, a empresa deu um curso de 2 semanas para todos os fotógrafos ficarem padronizados, para ser o mesmo padrão de foto. Tá. Ou seja, enquanto os fotógrafos profissionais, eles estavam se padronizando, eu estava aprendendo. Você estava aprendendo. Só que foi um curso pago pela empresa, uma semana em Gênova, na Itália, e outra uma semana em Marrocos. Gente, de fotografia. Sensacional. E o que eu não sabia, eu virava para os fotógrafos... olha só, né? Giovana eu virava para os fotógrafos cara. E falava, você me ensina tal coisa? Porque você tira foto muito bem. Fotógrafo é egóico e vocês fotógrafos, vocês sabem disso. Vocês gostam de saber que vocês são bons, tá? Eu chegava para eles, me ensina isso. O que eu aprendi com os meus colegas foi absurdo. E virei fotógrafa. A gente vai aprendendo. Voltei para o Brasil. Nessa de virar fotógrafa, cheguei a trabalhar em agência de fotografia. Fiz um evento, Giovana, fiz Rock in Rio, é fiz verdade, Lollapalooza, fiz um monte fiz de São Paulo evento. Fashion Week, fiz um monte de coisa. E lá a clínica acontecendo. Lembro. Né? A clínica acontecendo, eu começando a atender paciente, enfim, e tentando fazer os pratinhos girarem, né? Nesse momento eu tive uma proposta, um convite, na verdade, que foi o convite para trabalhar para a Disney. 2014, Nossa. Eu fui convidada pela Disney para fazer um projeto de 5 anos com eles. Que era para fazer as artes de cinema, enfim. A primeira arte que eu fiz foi Mowgli, para os cinemas nacionais, América Latina. Fiz Mowgli, fiz A Bela e a Fera, fiz Vingadores, Ultimato, Vingadores, Guerra Infinita, um monte de arte aí que ficaram expostas nos cinemas, né? Cinépolis, Cinemark, etc. E tudo isso acontecendo em paralelo com a clínica. E eu atendendo. Terminei o projeto da Disney, foi quando eu iniciei o doutorado. Pô, mas você não fez mestrado? Eu não fiz mestrado. Você foi direto. Eu fui direto pro doutorado. E foi um doutorado em conjunto, com 4 neurocirurgiões. E pela USP nós fizemos um doutorado em neuroplasticidade. E foi um projeto muito bacana. A gente trabalhou com crianças com... não só problemas cognitivos, enfim, mas de mobilidade. E através da neuroplasticidade, um projeto não invasivo, nós conseguimos fazer com que uma criança, em 6 meses, tivesse uma restauração de movimentos finos que com a fisioterapia ela não conseguia em 3 anos, de uma forma não invasiva. Isso foi muito legal. Doutorado é cansativo, mas foi um projeto muito legal, com crianças. Então aí me tornei doutora Giovana Castro. Não gosto que ninguém me chame de doutora Giovana Castro, eu me sinto uma senhora. Mas não deixo meus pacientes me chamarem assim também. Mas aí veio o doutorado e eu comecei a incluir todas as experiências numa coisa só. O design entra, porque a psicologia é isso, né, Dani? A psicologia não são livros. A psicologia é vida. São as nossas experiências, são as viagens que nós fazemos, as conversas que nós temos, e a percepção humana, né? E é o que a gente fala, né, Gi? Da questão do multifacetada no seu caso. Enfim, bom, agora meu parecer aqui é que, assim, falar de você para mim, falar de Giovana é muito complicado e muito fácil também.
né? Porque, de novo, ela é multifacetada, gente. É uma pessoa incrível. Veja isso. A pessoa é doutora em neuroplasticidade, gerontóloga, psicóloga, designer. Ela é escritora, não, né? Ela não falou ainda, ela vai falar dessas coisinhas. Ela ainda fez uma página agora, tem projetos novos. Enfim, Giovana é multifacetada, é multitarefa, é multi-especial e é multi-incrível. Eu paguei pra ela. Depois a gente Depois a gente acerta, acerta. tá bem. Mas nosso maior Sim. projeto é de ser mãe. É, ser mãe, com Ser mãe, certeza. não é verdade? Com certeza. Abriu Todas o as multiverso nossas... pra Não, nós. e de novo, né, isso. Gi? Todas as nossas, é o que a gente sempre fala quando a gente está conversando aqui, estamos aqui conversando, sendo filmados, mas estamos conversando. O quanto que a maternidade agrega, de novo, essa persona mãe, agrega nas nossas outras personas e o quanto isso também facilita, ajuda e enriquece demais, assim, o nosso trabalho, a nossa vida como um todo. Eu acho que, assim, quando eu trabalhei com infância a vida toda, né? E eu fui mãe há menos de 6 anos, né? E então eu digo que, concretamente, passando... Mãe da sua filha, mãe da né, minha gente? filha, Porque, olha, né, gente? não vamos Porque falar o de ex arquétipo aqui. mãe aí, dentro Não vamos do contexto geral, é a mãe, né? Sempre fui mãe, né? Mas o quanto que isso agregou no meu trabalho, tanto, né, no entendimento, uma empatia, né? dentro desse contexto do vivenciar essa maternidade de um circuito real, né? E o quanto isso colaborou para esse crescimento. Gente, como um todo, né? Estamos falando de um ser humano, né? Que assume um novo papel, que é um papel que toma uma proporção absurda e não tem como não, né? Então, se torna a identidade soberana, de certa forma, né? E para você, inclusive, até conseguir sair um pouco disso e pensar, cadê o eu mulher, né? É difícil, né? Mas o quanto que isso toma realmente essa proporção maior, né? E o quanto isso agrega. E essa maternidade também é um assunto que eu acho que também rende muita coisa, né? A gente porque vai falar trazer de muita coisa de maternidade para vocês, mas tem, ó... Né? E você também pode falar um pouco desse processo aí, que além de todo esse contexto multifacetado profissional, né, de Giovana, quem é a Giovana aí, a gente está falando da Giovana profissional, né? A gente está falando também, a maternidade também entrou na sua vida, né? Exato, e aí nós temos muita coisa para trazer, né? Porque é uma dupla maternidade no meu caso. Sim. Diferente da sua. Isso. Então, são perspectivas muito diferentes, né, minha amiga? Porque... Sim, a gente está falando de sociedade também. Exato. Né? Do que é teoricamente dentro de uma sociedade machista, patriarcal, né? Exatamente. Valores que nós sabemos, né? Enraizados, né? Você, como você se apresentou no início, você é mãe, né? Mãe. De uma princesa, gente. Princesa, gente. Não é porque tudo, é minha filha, meu Deus não. do céu. E você, hoje em dia, vive, né, a questão de você ser sozinha com a sua filha, Sim. né? E ter ali a ausência paterna em absoluto. Mas... isso também tem um estigma social, Sim. Né? Nós percebemos isso Muito. Na escolinha, Tudo. Na sociedade, e é impressionante. Tudo gera um estigma. Não importa se é dupla maternidade, se é família doriana. Se é família doriana, heterossexual, também tem Também um já tem um estigma. estereótipo. Tem sim, tudo, né? Sim. Então, são perspectivas muito interessantes que a gente consegue trazer, assim, para as pessoas, de pontos de vista que parecem semelhantes, mas são muito distintos. E ao mesmo tempo, trazer um ponto de vista, eu sempre digo, né? Eu sempre brinco muito, por ter trabalhado, eu trabalho muito com personagem, esse mundo de entretenimento, eu sempre brinco muito que é a mesma coisa que o metaverso da Marvel, né? Vem
o infinito multiverso e os metaversos nisso. Enquanto nós estávamos atendendo pacientes, por mais teóricos que nós sejamos, por mais livros que a gente possa ler, ou experiências mesmo que a gente possa ter, a partir do momento que você vivencia a maternidade, não somente com as mães, mas com absolutamente todos os perfis de paciente, é como se abrisse um mundo infinito a partir daquele que a gente já conhecia. É um ponto de vista que realmente só quem vivencia consegue entender. É a mesma coisa que amor de mãe, né? As pessoas falam, amor de mãe. Eu não vou generalizar, porque nem a palavra mãe a gente pode falar que é amor em todos os lugares, né? Mas vamos pensar no conceito geral. Como a maternidade, ela consegue fazer com que as cores fiquem meio neon ao nosso redor. E a gente enxerga algumas poeiras que passavam despercebidas. Com certeza. E é uma coisa que a gente fala, essa coisa do nasce um filho, nasce uma mãe. E nascer, a gente não está falando só daquele contexto concreto, básico, né? E aí eu acho que você também pode falar com essa propriedade também, né, Gi? Porque é o você experienciar essa maternidade mesmo. De você ter ali no seu colo um ser que é totalmente dependente de você para tudo e que você também tem que fazer a leitura e aprender com aquilo. Então, a gente realmente aprende. E não tem, funciona ali, fez assim. É tudo muito único, é tudo muito particular de cada um, de cada família, de cada contexto. Além da resiliência, né? Porque tem hora que a gente quer esfregar a cara no asfalto. Com certeza. Não só tem hora que você fala, meu Deus. Tem hora que eu quero. Tem hora. Todo mundo, gente. Eu acho que muita gente está se identificando com essa fala. Quando a gente olha, seu filho está subindo a parede, né? A gente quer. A gente tenta. A gente vai fazer o quê? A gente vai matar? A gente não vai matar. Né? A gente não vai matar. A gente pensa no nosso... Gente, não pode. Olha, tem coisa... Vamos lá, comportamento aceito. As pessoas acham que nós somos absolutamente equilibradas em casa. Com certeza. Isso é um ponto, né? O que... é psicóloga. É psicanalista. É terapeuta. Ela sabe lidar com qualquer situação. Mais do que isso, você já teve a sensação de que os seus pacientes pensam que você é um oráculo? Sim. Eu sempre... Eu falo uma bola de cristal assim, gente, também. É o seguinte, eu não sou uma virgem de Atenas que está no alto do pico de Esparta esperando vocês. Eu sou uma pessoa. Uma pessoa, gente. Essa coisa do atendimento online, as pessoas ficam tensas de encontrar com a gente, né? Sim. É interessante, porque eu juro por Deus, eu tenho a sensação que eu sou uma virgem de Atenas. É uma coisa oracular. Ou que você vai conversar com qualquer pessoa e a pessoa vai falar, ela tá me analisando. Ela tá me analisando. Gente, a gente analisa de vez em quando. A gente precisa. Mas se vocês soubessem o quão cansativo é analisar, a gente tem que colocar tanta energia vital. Eu não vou falar isso porque ela vai me analisar. A gente não tá nem aí. A gente tá pensando no Big Brother. Na grande maioria das vezes, a gente é na novela. Não, gente, na nossa vida, a multitarefa, que a gente não tem tempo pra nada, meu Deus do céu. Não tem. E já te perguntaram uma vez na balada, me perguntaram... Vocês perceberam que a gente já foi, voltou, falou, mudou o assunto. Exatamente. Mas a ideia é exatamente essa, tá? Exato. Vocês estão vendo o nosso café. É isso, pronto. Uma vez na balada, depois eu comecei... Na balada. Imagina, eu não gostava de balada não, gente. Não, imagina. Depois eu vou contar uma história pra vocês. Ai, que medo dessa Do Beto Barbosa e Daniele Gomes. Ela tinha que trazer essa história num primeiro momento. Eu achei que fosse demorar um pouco. Beto Barbosa vai ser uma história que eu preciso trazer. Deixa eu até tomar uma água, porque, enfim, tá bom, mas você pode agora... Mas, né, eu vou contar. Mas essa da balada, nós íamos, tá, gente? A gente saía bastante pra balada, sempre juntas. Afinal de contas, somos seres humanos. E amigas desde a infância, Obrigada. Vocês imaginam. E... Eu decidi que eu não ia mais falar que eu era psicóloga. Eu sempre falei que eu era designer. Por quê? Sim. Por que eu parei de falar que eu era psicóloga na balada? Porque toda vez que eu falava, sempre tinha uma pessoa que falava assim... Quando eu tô no telefone, eu desenho uvas.
O que isso quer dizer? Eu juro por Deus. Tipo, Eu juro por Deus que já me pararam. Desenho uvas quando Eu desenho estou ao uvas telefone. quando eu estou ao telefone. O que isso quer dizer? Na boate. Tava tocando Na Pussycat boate, Dolls. Na sim, boate. na boate. É a boate. Estava tocando Pussycat Dolls. Eu estava perdendo meu momento de performar Doncha. E a pessoa estava perguntando para mim o que significava desenhar uvas no telefone. Você pensa muito em uvas. Foi a minha resposta para ela. No caso. Então, gente, é de verdade, é muito difícil, Ou você só sabe desenhar uvas. Focar. A gente não tá analisando vocês o tempo todo. Às vezes a gente só quer tomar um sorvete. Às vezes a gente só não tá ali vivendo, obrigada. Exato, né? Ou num date, né? Que a pessoa fica com medo de conversar. Mas date... Eu ouvi uma coisa de uma paciente... que foi mágico. Boa. E eu adorei aquilo. Eu adorei e você vai se identificar também. Paciente... Tava contando lá, né, as histórias, enfim. Esse vai ser o nosso quadro Psicotretas. Psicotretas. A gente vai explicar os quadros pra vocês também. Mas a gente já começamos aqui, já foi. E... e ela falando as histórias, enfim. E é interessante, né? Porque quando a gente ouve... Na minha cabeça, fica um quadro como se eu fosse uma treinadora de hóquei. Eu começo a ter previsibilidade de ações, assim, e é muito simples ver o que vai acontecer a partir daquilo. Existe uma previsibilidade simples ali. E ela falou para mim, você deixou de ser player para se tornar uma técnica. Por isso que é bom. Aí eu terminei e falei, e não é verdade? Não é verdade? Quando a gente... se casa, quando a gente tem filhos, quando a gente sai desse ambiente onde nós somos a peça, é que nem um jogo de xadrez. Quando nós somos a peça, a gente não consegue enxergar mais de 2 jogadas ao mesmo tempo, porque tem outras peças na frente. Quando a gente sai do tabuleiro e enxerga, aí que a gente consegue enxergar 9 jogadas de uma vez. Né? Que Exato. é essencial. Que é o famoso saia da ilha para enxergar a ilha. É isso aí. Né? Então, quando você deixa de ser player para virar técnico, você consegue ter uma previsibilidade tão grande das coisas, né? E olha onde a gente foi parar. A gente falou de boate, a gente falou de da boate. Mas eu vou falar do Beto Barbosa. Tá, Daniele. gente, ela tinha, olha, ela tinha que trazer essa história. Daniele. Ela tinha que trazer essa história num primeiro momento, porque eu achei que realmente isso fosse para um 3º, 4º, até um 5º episódio. Eu acho que isso pode ser um norteador, entendeu? Para as pessoas entenderem o perfil. É importante entender o perfil. Acho importante. Daniele não era uma pessoa de sair muito. Daniele, quando eu a conheci, ela estava na caverna de Platão. Ela acreditava... ela era... Caverna de Platão é ótimo. Ela acreditava nas histórias que ela via nas paredes. Que bonitinho, vai. De um relacionamento tóxico. Imagina, tóxico nenhum, como quase assim, nada. Eu tirei Daniele das trevas. Nossa, levei ela pra luz. Eu me trouxe a luz. Saí das sombras. Saiu das sombras de Platão. Dar luz às sombras. Exatamente. Eu cheguei como anjo Gabriel na sua vida. Tá. E levei você pra onde? Ai, que incrível. Pra boate. Isso. Pra boate. Exato. Pra boate. Gente, a gente fala assim, boate. Tá? Boate. Resolvemos, nessa noite mágica, chamar um amigo nosso pra sair, Daniele ali, né? E essa pessoa digna, né? Daniele é uma lady. Sempre gostei muito de dançar, né, gente? Vocês têm que entender. Uma lady, mas essa pessoa... Olha, quem conhece sabe, é uma lady. A educação em pessoa tem um português perfeito. Ela é fantástica. Inclusive, tem uma outra história dela que eu vou trazer também. A gente vai fazer um livro de histórias. Ai, imagina, você acabou de me dar uma ideia. É bom, pronto. Mais um livro. Mais um livro. A gente resolveu fazer um esquenta pra ir pra boate. Só que o que acontece? As psicos de vocês, elas são muito fracas pra beber. Imagina, água, eu não bebo. Água. Daniele não sabe beber também. Daniele. Eu já caí, eu já consegui tomar uma taça de vinho, aí eu fui tentar colocar o pijama e eu consegui cair
Em cambalhota. Em cambalhota, bater o cucuruto na Com parede com uma taça de vinho e eu não conseguia levantar, eu comecei a rir. E ligou eu pra mim. Liguei. Exatamente. Rindo. Em vídeo, foi tão bom. Eu não consigo levantar. Nós Bom, não bebemos, X. nós, né? A gente nós não somos de beber. Temos o costume. Naquela época, muito menos, Muito obrigada. menos. Hoje, Daniele bebe socialmente, eu não Hoje, bebo nada. Então, somos enfim. bem ruins pra bebida. A gente resolveu beber essa noite. Por quê? Porque sim, né? Porque, sabe Tava Deus, por lá, quê? não sei. Vamos ver Vamos qual é que ver qual é. Eu não me recordo de absolutamente nada do que aconteceu da hora que a gente entrou Entrou pra dentro. pra hora de ir A gente embora. entrou pra dentro. Entrou pra fora não ia dar, né? Então, vamos lá. Vocês entenderam o que eu quis dizer. A gente entendeu, tá? A hora que a gente entrou, eu não lembro de mais nada. Mas eu me recordo do momento de ir embora. Claro. No momento de ir embora, eu não estava com Daniele. Não lembro de Giovana. Fiquei, durante e era o um lugar processo. grande, bem conhecido, inclusive. Não existe mais, virou um prédio residencial. E Existe mais gente muito nova, gente. Exato, não virou um existe prédio mais. residencial. Foi E demolido. eu acho que aquilo ali, aquele prédio, Nossa, Giovana. é que nem ser construído em cima de um cemitério Apache. Porque deve aparecer a loira do banheiro naquele lugar. Porque é um ambiente carregado, gente, tá? Imagina, A gente. gente que foi é aquilo? pro- era Meu esse lugar, a gente Deus, foi. meu Deus, gente. Chama Bubu, algumas pessoas devem conhecer. com certeza. Oi. Nós fomos pra lá. Numa época que as Eram músicas vários eram ambientes, boas, tá? né? Eram Hoje em boas, dia- eram músicas legais. Eram músicas excelentes, sim. né? Era Sim, a gente Britney tá cantando falando Toxic, era de ótimo. Coisa há muitos anos Muitos, atrás, né? muitos. Muitos. Não 84 anos, mas enfim. Mas eu tô andando, procurando a Daniele na boate, procurando a Eu não Daniele tava na procurando a boate. Giovana, não. Porque eu Ela não sabia nem onde estava eu tava. procurando mesmo, porque eu encontrei Daniele na boate. É. Aonde que eu Que bom encontrei que a você me Daniele? encontrou, né, mana? Graças Ela a Deus. estava maravilhosa em cima do palco. Ela não saía. Você não saía pra boate. Eu estava Ela não no saía pra palco. lado nenhum. Vocês não têm ideia do relacionamento tóxico. Eu estava no palco. Ela estava no palco, sem o sapato, com duas drag queens, dançando a docica. Ai, muito Foi legal um essa dos música. melhores momentos da minha vida. Gente, e assim, a Você gente fez, tem esse você registro em coreografou, memória, né, você gente? coreografou a docica com duas drag queens em cima de um palco. Coreografando Na primeira a vez que você sai. docica Foi- em cima de um palco Então, com duas drags. essa é a A gente Daniele não tem Gomes, foto. neuro, Obrigada. psicopedagoga de respeito. Psicanalise de respeito. Com certeza, obrigada. Mas é isso, gente. E o legal é que a gente, né, gravou isso na nossa memória. Porque eu esqueceria. Porque Primeiro, gente porque a não tem única coisa que eu registro. lembro Não tem da noite. registro. Foi a única coisa. E graças a Deus você me achou, né? Graças a Porque Deus. eu não sabia nem onde eu estava. É. Eu acho que se você não Foi tivesse uma me noite- visto... Aquela foi É, épica. essa aquela noite. foi épica. maravilhosa. Foi épica. Eu não sei porque a gente veio Eu não parar sei no Beto até- Barbosa. Eu não sei da onde que surgiu. Bom, tudo não é porque você queria contar essa minha história maravilhosa. É isso, mas Foi enfim. muito boa. Mas a gente não tem foto, não tem registro. Graças a a Deus, Deus, né? obrigada. Estamos falando de uma época onde não tinha isso, né? exatamente. Telefone, enfim. O telefone, Isso- aquela não tinha telefone. Não tinha telefone. Então, estou Não tinha sido criado ainda, gente. gente, era da época dos dinossauros. Ai, meu Deus, maravilhoso. Foi ótimo. Mas não tem registro, Enfim. senão teria virado um Reels. Não, estaria com viralizada, certeza. Você já estaria rica pensou nesse se momento. isso... Eu já estaria. Você estaria agora no Big Brother? Com certeza, por causa disso. Com certeza. Você ia virar dançarina do Beto Barbosa, você ia ficar famosa. Com certeza. Pronto. E é pronto. E, Giovana, eu acho que a gente falou... Nossa, a gente falou muito A gente sem parar. falou muito sem Vamos parar falar um sobre... pouquinho dos Ó, quadros? deixa eu te falar... Bom, Vamos então falar tá. dos quadros que a gente... Bom, psicotretas, a gente vai trazer essas situações. Psicotretas. tá? Psicotretas vai ser muito legal. Porque psicotretas vão ser histórias de vocês. Sim. A gente vai abrir algumas caixinhas de vez em quando para vocês mandarem histórias pra gente. Tá. Ou áudios, ou escrito, Tá. enfim, né? Uhum. Ou histórias... Sim, que a gente tenha, muitas, né? A gente Sim, tem muitas histórias. nada mais é do que uma psicotreta. É isso. Porque são só Se a tretas, vida né? não for assim... Ninguém vai pra sessão né? pra levar um pudim pra gente. Não vai, né, Ninguém gente? leva um pudim. Não vai. As não pessoas é? vão levar o quê? Treta.
B.O. Pois é, né? vai lá, Então, vim aqui. Vim só para o meu autoconhecimento. Isso é a coisa mais isso rara. é mentira. Rara? Isso daí é lenda urbana. Né? Só para me conhecer. Seria lindo, gente, mas Ai, meu não é Deus. isso que acontece, né? É. A Psicotretas, então, esse quadro O que a quadro gente vai Psicotretas trazer vai ser muito isso, legal. Tá? Psicodicas. Psicodicas, que Tá. aqui geralmente vai ser o puxão de orelha, vai ser uma Sim. dica, vai ser uma receita de bolo, vai Sim, ser uma receita alguma de bolo coisa. achei interessante. Pras inclusive. mães, Eu achei ótimo. Eu Pra escrevi um bebê, livro de... Eu te olha, falei que eu escrevi um livro de Gente, receita. a Giovana, ela escreveu um livro de receita. Vocês têm noção? Gente, eu não tô... Não, a multifacetada é pouco. Não tem palavras Eu fiz, para. Sabe por quê? Porque a escola do meu filho, eu ia falar o nome dele, não vou falar o nome dele. A escola do meu filho, mais pra frente talvez eu fale o nome dele, mas hoje em dia eu prefiro não. A escola pede toda festinha receitas saudáveis. Não, mas não é receita. Você tem que fazer e tem que ser saudável, sem glúten, sem lactose e sem açúcar. Por quê? Porque a gente arranjou uma escola badabauê. Meu pai. A gente arranjou uma Entendi. escola badabauê. O que eu queria? Tá Eu falei assim, vai ser a saudável. primeira escola do meu filho. Meu filho tem 2 anos, ele é um príncipe, ele é perfeito, ele é maravilhoso. O E meu a gente- afilhado também, É obrigada. verdade, ela inclusive é madrinha dele. Eu não sei por que também. Eu falei, o que você quer da escola? Eu falei, eu quero que ele volte sujo pra casa. Eu quero que ele volte cheio de barro. Que ele porque eu quero que ele vivencie, brinque. Brinque. Só que pra isso, vai ser o quê? Numa escola tradicional? Não vai Não, ser. claro que não, meu Vai bem, ser na não escola, vai. o quê? Badabauê. É, porque o tradicional vai enfiar o menino sentado na carteira e é isso que a gente vai ter, né? Vai dar suco de uva É. capo pra ele. Não quero. Eu experimentei, é horrível. Capo. Capo. E a gente, Ai, tô pra ter chorando, isso daí, né? Pra ter sagui na escola, É. tem que ser badabauê. Então tem que ser tudo sem glúten. Eu falei assim, muito bem. Vamos Todas fazer as um vezes que eu livro. chegava no mercado, Tá. falava pra minha consagrada. Falei, o que a gente vai fazer? Não vinha uma ideia de alguma coisa saudável, de alguma coisa. Até mesmo porque olha sem pra glúten, nossa sem cara, lactose, ó, somos sem nada, super sem gosto, fitness. sem nada, sem nada. Sem Não gosto, sei, sem não vida. sei. Leva um biscoito de polvilho. Leva alguma coisa. Pega O quê? alguma coisa ali pronta. Alguma pronta, né? Daí a gente sempre ia pra onde? Pro pão de queijo. Eu falei, vai pro pão de queijo. Tá. E é sempre pão de queijo. Pão Eu falei, de quer queijo saber? enjoa, né, Pão de queijo gente? enjoa. Eu tô enjoada de pão de queijo. Tá. A minha casa tá cheia de pão de queijo. Aí, o que eu fiz? Fiz um livro de receita com 50 receitas. Meu tá? Deus, gente, eu 20 não salgada, tenho 20 condição. doce e 10 de Ainda bebida. é dividido ainda. Dividido. Bebida, Eu fiz a arte, Giovana. inclusive. Não, isso é fato, né? Tá? Então, isso é fato. meu último lançamento é um livro de receita. Livro de receitas. Tá? Tá, aí Isso. depois a gente fica pensando, por que será que é multifacetada? Eu não sei, Giovana, gente não não dorme? sei. Por quê? Você precisa dormir? Você não dorme, né, mano? Ao invés de Não dormir, eu dorme. faço vídeo pro canal. É claro. Que você Eu pra tenho, quê? a gente, é verdade, eu tenho um canal infantil. Então, chama aí, ó. Capivaritas. Pronto, que ela nem terminou. Pra vocês terem uma ideia, ela não terminou de se apresentar. Porque não é isso, consegui. não tem condição. Eu não consegui. Não tem a menor condição. E agora vai ter que colocar uma coisa a mais aí. É podcaster. Podcasters. Ai, que chique. Podcasters. Curti. Eu achei legal. Vamos lá, então, os quadros. Tá. Psicotretas. Psicodicas. Com o pessoal. dando Tá. As histórias. Psicodicas. Tá, que sempre referente também ao assunto, alguma coisa pertinente, Ao que ou tema. não também, porque vocês já perceberam que também. Convidados. Convidados. Tá. Convidados vai ser muito legal. Convidados vai ser muito legal. A gente sempre vai trazer uma pessoa que é muito bem sucedida na área. E a gente quer trazer uns temas muito legais, né, Dani? Sim, Então a sim. gente vai trazer temas de relacionamento, de maternidade, de saúde, Sim. vai trazer nutrólogo, vai trazer Sim. jornalista. A gente vai trazer um monte de gente muito bacana aqui. Tá para compartilhar esse conhecimento também de uma forma legal, de uma forma leve e para agregar aqui ao nosso projeto também, Exato. que é isso, Exato. tá? E de preferência a gente vai tentar arranjar umas tretas entre eles também, entre os Também, convidados. porque aí é isso que fica legal também, até pra gente discutir, pra Ponto gente de falar vista, um né? pouco, né? Analisar algumas coisas É, mana. ali, eu acho legal. Mana. 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 Oh, mana. Gente, só pra gente dar uma risadinha aqui também, Psicomanas, tá? Mas aí ela machucou a perna e a Giovana tá sempre com a perna doendo, né, gente? Tem uma coisa aí, enfim. E aí eu também acabei machucando meu pé esse fim de semana, enfim. Aí a gente falou, somos as psicomancas porque a hoje. gente tava vindo pra cá, a gente no estacionamento do carro pro elevador, as duas estavam ponto e vírgula. As mancando. duas estavam que nem Wagner Montes.
né? Se colocar um terno azul em mim, as pessoas vão achar que é o Roberto Carlos. Eu vou achar. Então viramos as psicomancas. As psicomancas também estão aí, gente, né? Então, Vamos lá. os quadros, Os quadros. os convidados, tá? E a ideia da temporada inicial, que seria um tema mais abrangente, obviamente com episódios, que também não sabemos ainda como vai rolar, qual vai ser a Sim, frequência. Mas a temática a gente já escolheu que essa temática inicial será... Relacionamentos. Tem coisa pra falar? Relacionamentos. Imagina. Falar sobre sexo? Não. Namoros? Não. Ghosting. Identidade relacional Uau. contemporânea? Meu Deus. Tinder. Nossa senhora. Imagina, Nossa, tem isso coisa dá pra falar? né? Não, imagina. Quase nada. Quase nada. Eu acho que vai ser bem legal, Muito né? bem. Gi, eu acho que a gente falou bastante, A gente até falou para um bastante. primeiro momento, Eu acho que né? saindo daqui a gente pode tomar um café pra continuar. Eu né? acho que a gente pode, né? Vamos, Enfim, então? vamos. Vamos, Então, acabou? É Acho isso? que Por sim. hoje é só? Cadê? Por hoje é só? Hoje é só, Ah. pessoal. Lá, Ela lá, me lá, ensinou. lá. Ela me ensinou. A gente vai Não, fazer gente, de novo. ela não sabe. Aqui, ó. Lá. Esse lá também tem história, tá? Tem Mas não história, é pra hoje. Aí o B.O. é meu. Aí Mas o B.O. depois é a gente dela, pra conta. variar, né? É isso? Eu sei que eu sou um arquivo de B.O. Você Tem não precisa me arquivo de expor. B.O. Não, mas eu já me expus Eu só te na expus. internet, agora pro Brasil. Eu te expus com uma... Tá, dançando tá, Beto tudo bem. Barbosa. Isso daí, ó, O tem, Beto Barbosa. tem um sabor. Beto Beto Barbosa. Beto Barbosa. Beto Barbosa. Gente, obrigada por quem ouviu Obrigada. até aqui. Não sabemos, né, o que ocorrerá daqui pra frente, mas a ideia é boa. A gente aceita ideias também. Mandem ideias. A ideia é boa. Mandem cartas, mandem ideias, Mandem- mandem telegramas. Mandem cartas e telegramas e pombo correio. É coisa bem Manda, que manda. faz jus à nossa idade, né, Giovana? Cartas. Eu acho Obrigada, que né? cartas. Tá que nem o Wagner Montes, né, gente? Pelo amor de Deus, é Wagner Wagner Montes. Montes, Ninguém lá, entende lá, isso, lá. Giovana. Só O nosso essa público é mãe. idade. O nosso É o público. público, enfim. É O isso. nosso público vai estar ouvindo podcast o quê? Levando o filho pra escola. Boa, no momento que vai estar fazendo verdade, esteira. Verdade, esteira. Entendeu? Esteira É o e momento que vai dirigindo tá- pra exato, escola. levando É pra isso escola, aí. entendeu? É isso aí. Mas é Rolou isso. uma identificação. Vai rolar, tenho certeza. É tudo Vai projeção. rolar. É tudo projeção. Aqui. A gente vai falar dos consagrados, a gente vai falar dos filhos, a gente vai falar de vocês. Vai sempre. falar da A gente. vai falar muito da gente. Muita coisa né? aí, né? Mas vai ser legal. No mínimo divertido. E com a sua companhia, tudo vai ser incrível também. Não tem como. Não tem como, gente. A gente põe a música do patrocínio do Eu Te Pago Você, né? Agora. Ah, tá bom. Tá bom, gente. Tá, obrigada. Música. E a gente ama Backstreet Boys. E a gente faz a coreografia inteira de várias. Maninha. Obrigada. Te amo. Também te amo.